Divaldo, vamos à primeira pergunta. É correto e permitido pela espiritualidade fazermos regressões a vidas passadas para nos curarmos de algum problema nessa encarnação? A regressão a experiências de vidas passadas ou existências passadas não tem nenhum contato com o espiritismo. Precisamos separar as terapias alternativas das propostas doutrinárias do espiritismo. Invariavelmente, bons espíritos sugerem procedimentos homeopáticos ou alopáticos, mas não há nenhum vínculo com o espiritismo. O espiritismo tem todo o seu conteúdo na codificação. Esses recursos são de espíritos amigos, que vêm em nossa ajuda e que nos oferecem aquele recurso hábil para uma vida mais feliz, para menos problemas, para a diminuição dos nossos sofrimentos. Mas não há necessariamente um vínculo com o espiritismo. A regressão a vivências passadas é resultado de experiências psicológicas de uma corrente chamada a quarta força, ou psicologia transpessoal. A espiritualidade apoia tudo que visa ao bem da criatura humana. Somente que nós não deveremos trazer essas terapêuticas para a intimidade da casa espírita. As terapias espíritas são a desobsessão, a água magnetizada, o passe, a palavra de conforto, a psicoterapia, cristalterapia, regressões a vidas passadas e outros são recursos de terapêuticas alternativas que devem ser realizadas por pessoas habilmente preparadas. Especificamente a de vida passada deve ser operada por médico, por psicólogo, por psiquiatra, por psicanalista, que, ademais do seu curso acadêmico, conheça também ou haja feito um curso específico dessa proposta alternativa. É muito comum aparecer qualquer uma proposta, como na época da parapsicologia, e as pessoas leem meia dúzia de livros e se consideram aptas a desenvolver uma coisa muito grave. Houve uma enxurrada de pseudo-parapsicólogos, pessoas que leram alguns livros e se apresentavam como parapsicólogos. Nunca houve uma escola séria de parapsicologia. Até hoje não há em nenhuma universidade que eu saiba, e se alguém souber eu agradeço que me diga, na qual a pessoa possa diplomar-se em parapsicologia. Há cursos de pessoas não credenciadas e alguns aventureiros que se atrevem a dar diplomas, porque há instituições que dão diplomas de médiuns, num atentado vigoroso contra o bom senso e contra a doutrina espírita. Como se pode diplomar um médium? Quais os testes a que ele foi submetido? Os espíritos que por ele se incorporam estão sujeitos às nossas exigências para virem passar por um exame a fim de provarem que os médiuns são autênticos? São aberrações. Deveremos estar vigilantes para esses modismos que pretendem descaracterizar o espiritismo. Se a pessoa pretende fazer a sua regressão a vivências passadas, como diz a doutora Maria Júlia Preto Pérez, uma experta no assunto, psiquiatra, que fez vários cursos e outros, faça-o por conta própria. Mas se é espírita, tenha em conta o esquecimento do passado. Quando a divindade nos dá o esquecimento do passado, há uma lei para poupar-nos a conflitos desnecessários. Mesmo os terapeutas de vivências ou de vidas passadas elucidam que não é uma caixa de Pandora. Quando o indivíduo tem determinados tipos de conflitos ou de transtornos de comportamento, a terapia de vidas passadas ajuda-o. Problemas de dificuldade no interrelacionamento pessoal, conflitivos de sexo e outros. A terapia ajuda, mas nem sempre resolve a questão. À luz do Espiritismo sabemos que identificar o mal não é propiciar a cura dele. A cura será através do empenho que cada um faça para se tornar melhor, ou nós ludibriaríamos a reencarnação.
Daí, coloquemos bem em nossa mente. As terapias alternativas são muito valiosas, mas o espiritismo não tem nenhum compromisso com elas. A casa espírita é um hospital de almas, uma escola, uma oficina, um santuário para espíritos. Se nós pretendemos ajudar o próximo com a cromoterapia ou qualquer outro método, que o façamos através dos técnicos. Porque muitas vezes despertamos recordações que não sabemos diluir e a pessoa vai somar ao conflito a lembrança, com as consequências que disso podem advir. Qual é a autocura para homens ou mulheres que gostam muito de sexo? O que seria saudável no sexo para o espiritismo? Para o espiritismo, nada. É assexuado. Não tem nada que ver. Agora, para o espírito, que é saudável no sexo, é uma vida sexual equilibrada. A pessoa gostar muito de sexo, não é nada demais, como muita gente gosta de feijão e morre empanzinado. Para isso, nós temos, nos desvios do fenômeno sexual, muitos distúrbios. E qual seria a autocura, a disciplina da mente? Porque vai chegar um momento em que as funções orgânicas, por cansaço e exaustão, diminuirão as fontes de estímulo. O homem vai correr para aquela substância que é estimulante, mas é vasodilatadora, vai lhe produzir ruptura de vasos cerebrais e ele vai ter derrames cerebrais, vai ter problemas cardiovasculares. E a mulher, por seu turno, vai recorrer a determinados hormônios que vão ajudá-la a antecipar a chegada do câncer. Então, qual é a autocura? A disciplina. O sexo foi feito para o ser e não o ser para o sexo. Em um seminário que realizei numa cidade europeia, uma cidade extraordinária, para psicoterapeutas, para psiquiatras, para pessoas desta área. Quando eu estava terminando o seminário, que era muito largo, começa com uma conferência sexta-feira, todo o dia de sábado, todo o dia de domingo, e o tema era sexo e vida. Quando eu estava terminando, uma jovem psicanalista levantou a mão e disse: Edivaldo, eu vim ao seminário, mas não resolvi meu problema sexual. Eu fui tomado de surpresa, mas eu procuro dissimular. Eu disse: mas um seminário não é para resolver o problema sexual, nem problema de ninguém. Quando vamos a um curso de especialização, é para ensinar a aprendermos mais e com o exercício atingirmos aquele grau, não é para solucionar. Eu ensinei aqui as técnicas, agora cada um vai exercitá-las. Porque eu tenho um grave problema sexual. Eu nunca repito um parceiro. Isso é o mais suave. Sou uma mulher de 27 anos. Eu disse: façamos o seguinte, doutora. Quando terminar, eu terei muito prazer em atendê-la particularmente. Porque logo previu que ia sair por essa abertura operística. Não, mas nós aqui somos todos adultos e podemos dialogar. Se lhe apraz. Então, eu logo percebi que era uma exibicionista sexual. Sendo ela psicanalítica, ela deveria saber que há uma disfunção sexual chamada exibicionismo. Eu disse: pois não, a senhora esperava de mim o quê? Que o senhor me desse uma solução para o meu problema. Eu disse: mas eu dei as técnicas. A senhora, quando recebe um paciente e permite que ele fale, não resolve o problema dele. Aponta os rumos para ele solucionar no inconsciente individual os conflitos armazenados. Mas, senhor Edivaldo, é o seguinte: depois que eu uso um homem, eu o mato na minha memória. Por quê? Eu digo: eu fui constrangido de responder. Porque, sendo a senhora uma psicanalista, a senhora deve ter sido estuprada pelo seu pai. E está matando a imagem de seu pai em todos os homens. Afinal, ela devia saber disso. Mas realmente meu pai abusou muito de mim. Eu digo: a senhora projeta a imagem de seu pai em todos os homens. É porque os homens não prestam, eu digo, com exceções. Eu sou uma. Eu sou muito feminista, mas não ao ponto também, coitadinho, de desencarnar. Eu disse: mas eu sou uma e aqui há outros. Vê-se que era uma pessoa atormentada, exibicionista.
E ela me disse, o senhor imagine que desde os 15 anos, eu diariamente tenho um parceiro novo. Eu multipliquei rápido e digo, ela já varreu a cidade. Porque dos 15 ao 27, 12 anos vezes 365, não repetia. Para ver os nossos distúrbios como são e como nos tornam cegos à realidade. Ela estava achando a maior vantagem. Eu disse, pois não, doutora, eu compreendo perfeitamente. Agora, não posso concordar com a senhora. Eu não consigo amar a ninguém. Eu digo, está necessitando fazer psicanálise. Porque todo psicanalista antes faz uma terapia psicanalista para poder libertar-se do trauma e aprender como faz com os outros. É do programa da psicanálise. O senhor imagine... Eu digo, ai meu Deus. E começou a explicar como é que arranjava os parceiros. E como se descartava, era a abelha mestra, a abelha rainha. Se descartava dos zangões. Eu disse, é porque a senhora tem tanta mágoa de seu pai, que não conseguiu realizar-se como mulher. A sua feminilidade está centrada no aparelho genésico que ele abusou, um psicopata. Porque é um pedófilo. Ele cometeu um dos crimes mais hediondos que se pode imaginar. E a senhora passou a ser apenas o organismo sexual, matando todos os valores. É uma bela senhora, é uma grande intelectual, é uma pessoa formada por uma das melhores universidades do mundo aqui na Europa. Mas a senhora pensa somente naquele conflito, que foi o conflito que a levou ao sofrimento. Ela disse, o senhor tem alguma receita para mim? Tenho, sim, senhora. O que é que eu poderia fazer? E eu vi que ela estava emocionada. Porque o sexo não dá felicidade. Ele não foi feito para dar felicidade. Ele foi feito para dar prazer, que são sensações. Mas quando existe o amor, ele proporciona emoções, por causa do amor. O encontro sexual é o resultado de uma bela viagem programada pelo sentimento. Para no momento da chegada, a pessoa ter plenitude e gratidão. Mas a nossa cultura é tão sexualista que o cinema universalizou a fórmula. Antes um uísque para ter coragem, depois um cigarro para relaxar. Não vejo por que um uísque antes e um cigarro depois. Há uma preparação psicológica, afetiva, do olhar, do toque, da ternura, de tal maneira que ao momento da chegada, a pessoa não se deu conta e nasce um envolvimento de gratidão. Aí está a plenitude. E a divindade proporcionou o prazer sensorial para tornar a fecundação agradável. Mas como existem os hormônios psíquicos, o amor é o grande condimento que proporciona essa maravilhosa plenitude. Esse estado de harmonia, sem os acepipes que se procura quando se está cansado da função normal sem amor. A senhora deve amar, disse-lhe. Eu aqui nesta cidade, eu venho uma vez por ano nos últimos 12 anos naquela época, hoje 15. Eu venho todo ano e há 4 anos eu visito um casal de soropositivos do HIV que me produz uma amizade, uma ternura infinita. Já que a senhora não consegue amar a nenhum homem, eu tenho certeza que se a senhora visitar o meu paciente, a senhora o amará. São os olhos mais lindos que eu jamais vi num corpo cadaverizado. Então, infelizmente, eu viajo amanhã a Viena. A senhora poderá visitá-lo amanhã e a sua namorada. E ali chegando, a senhora vai ver que ele vai lhe inspirar amor, porque sexo ele não vai inspirar a senhora. É um cadáver que respira. Mas ele tem uma tal irradiação de ternura que a vai cativar. E a namoradinha dele, que eu adotei como minha neta, ela tem uma tal doçura na alma que eu a amo sem falar o seu idioma. Eu sempre vou com a tradutora, mas já consigo falar com ela de alma para alma. Quando nós amamos muito, falamos pouco. Não necessitamos de muitas palavras. Há um suave enternecimento. Mas vocês estão me recomendando buscar um aidético? Eu digo, sim, senhora. Uma fonte inexaurível de amor. E, naturalmente, fazer uma terapia
para diluir a selvática imagem de seu pai, que depois de mais de 1000 homens a senhora não conseguiu matar. E não continue, porque seu pai vai matar a senhora. A senhora vai ver nele sempre o animal que a perturbou psicologicamente e que utilizou um dos belos patrimônios da vida, que é o centro genésico, para poder fruir de uma sensação perturbadora e infeliz. Mas depois eu conversarei com a senhora, PT está encerrado de público. Porque ela queria exibir mais, porque ia partir para as práticas não convencionais. Quando terminamos, ela veio. Era uma filha, 27 anos. Então eu tive um envolvimento, quis abraçá-la. Mas não era o momento hábil. Eu disse-lhe, doutora, quando a senhora for visitar os meus afilhados espirituais, diga que fui eu quem a mandou. Visite-os, desarmada da estrutura psicanalítica freudiana, como gente. Antes de ser mulher, de ser psicoterapeuta, a senhora é gente. Eu lhe sugeriria que levasse um ramilhete de miosotes para a moça. Ela gosta muito. E para ele, uma barra de chocolate suíço. Ele gosta muito. Porque fica muito simpático. Eu sei que a senhora é muito gentil. Mas, como eu os conheço, seria muito agradável dar aquilo que a pessoa gosta. E amanhã ou depois que a senhora visitar, telefone-me. Eu hospedo-me numa casa de alguém que é poliglota. Fala muito bem o português, fala o alemão, fala o inglês, o francês. E ele poderá, na extensão, traduzir-nos. Ela me olhou, espantada, e disse, é a primeira vez que eu vou fazer terapia com um portador de AIDS. Eu digo, eles têm muitas lições para nos contar. Porque a AIDS tem duas vertentes. A da indignidade humana, quando nos oferece sangue contaminado. E a da indignidade humana, quando nos leva para buscar a AIDS onde ela se encontra. Porque é uma doença que nós só temos se quisermos. Ou se usarmos drogas com picadas de agulhas contaminadas. Daí nós fomos buscar. Ou o poder público nos vendeu um sangue contaminado por negligência. Viajei. Na terça-feira à tarde ela me telefonou. Fui visitar os seus afilhados. E estou apaixonada pelo rapaz. Eu disse, mas deveria apaixonar-se também pela moça. Notem o tormento. Ele me produziu uma estranha sensação de não posse, de não desejo. Então eu perguntei, já que eles têm independência econômica e moram numa enfermaria privada, num pequeno apartamento, eu perguntei se eles mantinham relacionamento sexual intenso. E eles disseram que não. Mas como? Vocês estão morrendo e não se aproveitam? Não, não necessitamos. Porque agora nós nos amamos. Tocamos-nos, sorrimos. Lamentamos a nossa infantilidade juvenil. Isso nos basta. E ele contou, eu já sabia, claro, que se contaminou através da namorada. Ela tinha tido uma iniciação tanto vulgar, e era soropositiva, mas não sabia. Quando encontrou, logo com essa técnica de ficar e despedaçar-se, ele se contaminou. Quando a enfermidade nela eclodiu, que ele foi fazer o exame, estava também contaminado. Logo depois, o sistema imunológico nele entrou em choque. Ela estava internada e ele também foi. E há 4 anos, hoje com o coquetel, eles estão sendo mais beneficiados. Eles estão ali. E então eu perguntei, mas como é que vocês podem se amar e não fazer sexo? A menina disse, nós temos momentos de união e de entrega. Mas nós temos uma vida que não são esses momentos. Também nós temos sonhos, temos aspirações. E o que é que vocês gostaram do senhor Divaldo Franco quando veio aqui ter com vocês? E ela respondeu, ele não nos fez nenhuma pergunta como a senhora está fazendo. Somente sorriu para nós. Disse que era um religioso. Se nos pudesse ser útil, ficaria muito contente.
E começamos a conversar. Ele falou que era um educador, tinha crianças. E eu, na Rua Moça, atrevi-me a dizer-lhe que contasse a nossa história aos seus filhos, para que eles não se iludissem. Porque os jovens acham que não se contaminam. A AIDS é para eles como o câncer. Eu ter câncer de jeito nenhum. Quem vai ter câncer é o vizinho. Como o vizinho diz, eu ter câncer, quem vai ter é o vizinho. E o vizinho do meu vizinho sou eu. Então vai chegar o meu dia. O jovem sempre acha que não. Imagina em mim, neste corpo. O HIV é uma delícia, ele é calmo. Se aloja na célula da medula e fica tranquilo. 10 anos. Até uma gripe, uma pneumonia, um desgaste emocional. Ele então irrompe, destrói o sistema imunológico. Ele não mata. Ele abre o campo para que a pessoa morra. Porque desvitaliza e permite que haja a presença das enfermidades parasitas. Quando nós vamos visitar um portador de AIDS e temos que usar máscara, não é para nos contaminarmos, não. É para não o contaminarmos. Porque ele está sem equilíbrio no sistema imunológico e nós o contaminamos. Porque o contágio é somente físico, através do orgasmo e do sangue. Somente assim. Então eu conversei com eles na Rua Jovem. Mas nos sensibilizou porque nós dois estávamos planejando suicidar-nos. E ele viu a mãe do meu namorado. Realmente. E eu vi uma senhora que me dizia em alemão: diga, meu filho, que ninguém morre. E embora eu não fale o idioma, mas há uma decodificação psíquica e eu sabia o que ela estava falando. E a intérprete traduziu para ele. Ele foi tomado de um grande espanto. Eu expliquei como era a vida. Eles eram tão jovens, tão ingênuos. Eu lhes falei então da realidade. Por 1 hora e pouco conversamos. E todo ano eu voltei. Consegui algumas obras em alemão que eu os ofereci. E eles adotaram o comportamento espiritista, embora sem ter o Evangelho segundo o Espiritismo em alemão. Tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, algumas obras nossas traduzidas e algumas outras espiritualistas. Então eles adotaram. E ela me dizia: pela primeira vez eu olhei um homem que não me disse nada. E que me despertou uma onda de ternura. Eu disse: volte lá, doutora. Passaram seus meses, ela voltou. Pedi para que me escrevesse em inglês, era mais fácil. Um dos meus filhos comunica-se muito bem nesse idioma. Mantivemos uma correspondência. No ano seguinte, ela estava no seminário. Já era um outro tema. E quando terminou, ela veio e me disse: omiti um detalhe. Nessa terça-feira, ela me dizia assim: por culpa sua, estou em abstinência há 2 noites. Eu digo: vai mais. Olha que sacrifício. De domingo, 18 horas, quando nós terminamos, a terça, 16 horas. Eu digo: já é um começo. Então ele disse que nos Alcoólicos Anônimos, a pessoa nunca se considera curado. É um doente em tratamento. Porque o primeiro trago leva de volta. Eu digo: a senhora está em tratamento. E dentro de 1 ano eu vou lhe dar a primeira medalha. Ela diz: qual é? Eu digo: um livro espírita em alemão. Para a senhora agora ostentar no coração. Vamos ver se a senhora aguenta 1 ano. Ela diz: eu enlouqueço. Eu digo: então a senhora não usa os homens. A senhora se aproveita deles. A senhora colocou errado quando falou comigo. Porque se ele faz falta, a senhora que é necessitada. Bom, ela me escreveu. Tinha mudado de alguma forma esse tormento. 6 meses depois, ela me falou que estava vivendo a abstinência de 2 meses. E estava com o namorado. Seu Divaldo, ele quer casar comigo, dizia na carta. O que é que eu faço? Eu lhe respondi: namore a antiga. Porque a moderna, a senhora já sabe, chegou, foi embora, até logo, acabou. Namore a antiga. É tão maravilhoso namorar a antiga. A gente olhar e rir, abaixar a vista com vergonha, imagina, tá olhando. Eu ensino meus filhos a namorarem a antiga, eles acham lindíssimo. Puxa, tio. E a gente aguenta, eu digo: aguenta. E é feliz. Bom. Quando eu retornei, ela me apresentou um psiquiatra. Este
é o meu namorado. E eu disse à intérprete, traduza fielmente. A moderna ou a antiga? A antiquíssima. Estamos há 4 meses e ele já disse, afinal, nós já nos conhecemos. E eu disse, metade. Porque nós já conhecemos isto. Vamos experienciar um outro caminho que nós não conhecemos. E pretendemos casar-nos. Eu digo, vai ganhar o livro que eu prometi. E dei-lhe o livro de Joana de Ângeles, traduzido ao alemão, Leis Morais da Vida, que é baseado no 3º capítulo do livro dos Espíritos, as 10 leis morais. Retornei no ano passado e ela estava casada. E eu lhe perguntei, e agora? Ela disse, é tão maravilhoso ter apenas uma pessoa para nos comprazer. Notem a colocação. Eu disse, a senhora já pensou em comprazê-lo? Porque até agora a senhora somente recebeu. E já pensou nele? Como me contou uma amiga com muita propriedade, que uma senhora era casada e vivenciou experiência, sofreu muito. E o marido por fim morreu. E ela disse, graças a Deus, eu aguentei até o fim, suportei-o até o fim. E o mentor espiritual lhe disse, na próxima encarnação ele vai voltar com você. Para quê? Para amá-lo até o fim. Então eu disse para ela, não já estava na hora da senhora pensar, se ele se compraz com a sua companhia? Eu não me havia dado conta. Pois está na hora de dar-se conta. Ela engravidou. E quando eu voltei agora, eu conheci a criança. Uma criança linda. E eu perguntei, como é o nome dele? Dualdo. Sabe o que é? Divaldo. Eu digo, mas Deus me arranja cada problema. O que é que eu vou fazer com esse afilhado enrolado? Porém, o mais grave é que, enquanto ela usava os homens, espíritos obsessores usavam-na. Era uma atormentada sexual e uma sexual obsidiada por espíritos perversos que lhe estavam na programação afetiva desde antes e que induziram o atual pai, que era um ex-amante, a saltar a linha da dignidade, explorando-a porque foi dona de bordel, o que não justifica a atitude do pai, mas o que elucida o porquê da tragédia. E como mudou ela de atitude mental, tirou o plugue da tomada dos obsessores, porque ela passou a pensar em termos de pessoas completas e não de aparelhos sexuais transitórios. Daí a terapia para este caso é a disciplina mental e os cuidados morais. Nos casos de síndrome do pânico, como fazer a autocura? Fazendo a viagem interior para tentar identificar o fator que produz o conflito, o estado fóbico. A síndrome do pânico é eminentemente feminina, embora também ocorra com menor incidência no sexo masculino. Procuram-se hoje encontrar as psicogêneses e se apela muito para o estresse, mas é tão antiga que o seu nome vem do deus Pan, o deus grego, metade homem, metade cabra. A tradição grega dizia que as pessoas, quando entravam nas suas terras, nas suas montanhas, violando a intimidade do seu patrimônio, ele aparecia e as pessoas assustavam-se. Daí o pânico. É uma problemática que tem raízes nesta existência ou em reencarnações anteriores. Nesta existência, os chamados fenômenos perinatais, os fenômenos inibitórios de uma mãe castradora, de um pai negligente, de uma família desajustada, de imagens que ficaram no inconsciente infantil, criando fantasmas,
e que, não decodificadas pelo inconsciente, inesperadamente rompem como um distúrbio neuronial, levando a pessoa a um estado de desespero. Mas não se preocupe que não existe um caso na história da medicina de que o pânico haja feito alguém morrer. Ninguém nunca morreu de distúrbio do pânico. Embora no episódio a sensação é de morte. Que fazer a autocura? Eu estou com um episódio do pânico, mas eu não tenho motivos para apavorar-me. Vai passar, vou respirar suavemente e lentamente afrouxe a tensão que passa. E faço tratamento psiquiátrico, tratamento com drogas químicas, e pode ter uma vida perfeitamente normal. E vai realizando a autocura pelo bem que faça ao próximo e a si mesmo, na autoestima. Não lhe constitua isso um impedimento para uma vida normal, uma vida ativa, que não seja um mecanismo para ficar em casa com medo de ter um episódio na rua. Se tiver na rua, tem, se morre em qualquer lugar. Se tiver de sofrer determinado episódio, tem-no. E supera e depois vive. Mas através do controle mental, não se considerando doente, mas estando doente, vai colocando distâncias nos vários episódios, até que ele dilui ao ponto de ser controlado. Conheço muitos casos de epilepsia, que o paciente, quando percebe a aura epiléptica, aquele anúncio, ele se concentra e consegue superar o episódio surto epileptiforme, através de controle mental, de controle emocional, a ponto de realizar a autocura com os medicamentos que vem recebendo. Jesus o disse: tudo é possível àquele que crê. O crer aqui não é apenas acreditar, é esforçar-se por tornar realidade aquilo em que se crê. Divaldo, tenho feito a minha reforma interior, mas às vezes me assalta dúvidas de estar no caminho certo. Isso é normal? A impaciência, o desejo de mudar de direção, como devo definir essas incertezas? Meu Deus, quem não tiver incerteza é esquizofrênico. Todos nós temos incertezas, a dúvida é muito saudável. Quando a pessoa diz eu não tenho dúvida nenhuma, é um alienado. A arte de pensar é a arte de fazer paralelismos, de duvidar. Não é eu duvido de Deus. Não é assim também. Nós tomamos uma decisão, temos opções, e nunca sabemos se aquela foi a melhor opção. O que devemos evitar é que a dúvida se transforme num tormento. E dizermos, eu tomei esta opção, irei levá-la até o fim. Se eu estiver equivocado, eu refaço o caminho numa outra oportunidade. Se está trabalhando a sua reforma íntima, está no caminho certo. Se erra, aleluia, sem ser protestante. Aleluia. Você é humano, é humana. Você é humana. O fato de sermos humanos já nos credencia a termos o direito de nos equivocarmos. Somente alguém passou pelo mundo e não se equivocou. Jesus. Porque era o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia. Todos nós, sem exceções, temos maiores ou menores equívocos. Alguns têm gravames, porque os seus conflitos infelicitam outras pessoas. É mais grave. E alguns têm os seus conflitos que o infelicitam a si mesmo e que o perturbam, mas são perfeitamente normais. Errou, que bom, aprendeu a como não fazer. O erro, do ponto de vista filosófico, não é negativo, é uma bênção. É o método que nos ensina como não fazer a lição. Toda vez que nós erramos, retifiquemos e aprendemos que aquele não é o método correto, porque o erro nos propicia desagrado, mal-estar, sofrimento. Então não é o certo. O certo é o que nos propicia prazer, alegria de viver, sem vinculação com a retaguarda. É a pedagogia que a vida usa. Não sejamos tão severos que consideremos não termos o direito de errar.
Erremos com toda a dignidade. Eu, quando dou uma baianada, eu dou-a total. Uma das coisas mais ridículas da vida é uma queda. Já notaram a queda como é ridícula? A pessoa vai, muito bonitinho, escorregou, perde a compostura, perde a dignidade. E há dois efeitos psicológicos. Quando a pessoa acaba de cair, olha para ver se tem alguém. É a primeira coisa. Se tiver alguém olhando, a pessoa ri. Se não tiver, diz uma palavra sonora. E xinga. Mas se alguém estiver rindo, tô ótimo. Pois bem, eu dei-me uma queda num banheiro. E uma das coisas que mata velho é queda. Não tem nada a ver com essa palavra, mas é uma opção. Aí eu dei um pulinho leve, dei outro leve, estava todo no lugar. Depois, mas aí eu ri, adorei a queda. Mas eu ri tanto. E achei aquilo tão maravilhoso. É uma psicoterapia. Ria de você mesmo. Uma vez eu estava sorrindo e uma pessoa passou e disse: está rindo de mim ou para mim? Eu digo: nem uma coisa nem outra, estou rindo para mim. Eu também tenho o direito de rir para mim. Uma vida maravilhosa dessa, eu disse assim: meu Deus, Divaldo está em Ribeirão Preto, ai meu Deus. Aí achei uma maravilha. Amar a vida. Sorrir de e para. Sorrir para mim. Que bom é estar vivendo no corpo. Toda manhã, quando eu desperto, que me balança, eu digo: nossa, mais um dia. Obrigado, Senhor. Estou na carne. Não é maravilha? Então eu sorrio para mim. Daí, avance, sem olhar para trás. Como diminuir ou eliminar o excesso de senso crítico? Amando-se. Esse senso crítico é desamor, é autopunição, é masoquismo. É uma necessidade imperiosa de estar policiando-se. Eu não, que os outros me policiem. Eles ganham para isso. Eu me disciplino. É a proposta da vida. Quando nós temos um objetivo, não temos tempo para perder com frivolidades. E esse excesso de autocrítica, esse senso crítico exagerado contra si e contra os outros, é um tormento. Procure relaxar. Permita-se ser como é. E imponha-se ser cada dia melhor. Allan Kardec sempre me fascina, mas ele tem umas que superam a minha capacidade de fascínio. Por exemplo, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, e pela luta que trava contra as suas más inclinações. É tão notável essa definição. Ele não diz que o verdadeiro espírita é alguém que já conseguiu. É aquele que se está esforçando. Porque o que já conseguiu não é o verdadeiro espírito, é um ser sublime. Agora, aquele que está se esforçando está no processo da reencarnação. Hoje ele está melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E está sempre vigilante em relação às más inclinações, às heranças tapafúrdias e negativas do passado. Dessa forma, esforce-se. Quando você, no seu senso crítico, perceber que algo está equivocado, muito bem. A proposta da doutora Cassardia a respeito do perdão, uma grande psicoterapeuta, é essa. Se você errou, peça desculpas. Se alguém errou em relação a você, desculpe. Se a pessoa não lhe desculpar, o problema é dela. Você está em paz de consciência e vai embora. Cometeu um erro, fulano me desculpe. Não, desculpo. Ok, até logo, e vai embora. E ele que fique lá com o espinho, o problema é dele. Alguém lhe fez o mal, desculpe. Não espere pedir, desculpe. Dê o direito da pessoa ainda se equivocar, de ser imperfeita. Faça com ele o que você gostaria que ele fizesse com você. Um dos maiores críticos literários da humanidade era um inglês de origem escocesa. Quando ele completou 94 anos, ele escreveu um livro muito bonito. A minha vida começou aos 14 anos. Porque ele havia escrito antes um livro dizendo que a vida começava aos 80. Ele estava com 94, estava com 14 anos. George Bernard Shaw era antifeminista.
Dizia que Deus colocou as mulheres no mundo para atrapalhar a vida dos homens. Mas que Deus fora tão pouco hábil que colocou que os homens não podiam passar sem as mulheres. Ele tinha uma secretária. Aquela secretária biótipo inglesa do século XIX, começo do século XX. A secretária perfeita. Ele dava uma carta e ela fazia, datilografada na época, perfeita. Ele então emendava. Certo dia ela chegou e disse: venho pedir demissão. Você é um velho rabugento, antipático, há 40 anos que eu estou para dizer uns desaforos, eu vou dizer hoje porque eu vou pedir demissão, então vou dizer tudo o que eu penso. E disse. E disse, ué, porque guardou 40 anos, que louca. Se você tivesse me dito há 30, teria poupado 30 anos de sua vida, porque eu teria mudado. Eu sou assim porque ninguém nunca disse nada, e eu ganho porque sou assim. Ela disse, agora eu quero lhe dizer que não vou ser mais sua secretária, vou embora. Mas por quê? Que mal eu fiz? Como é que eu faço um ofício dessa natureza, uma carta perfeita? E você se atreve, seu velho, a emendar tudo? Ai, desculpe-me. Eu emendo, porque se os meus amigos receberem uma carta tão perfeita, eles sabem que não fui eu que escrevi, que eu não tenho capacidade. Aí eu rabisco para eles pensarem que fui eu. Porque eu só sou capaz de fazer carta borrada. Então, desculpe, se o motivo é esse. Ah, é por esse motivo? É. Bom, então eu continuo. Quando eu li isso, eu me lembrei de um caso que me contou Chico Xavier. Estou colocando ele porque é minha forma de dizer-lhe muito obrigado. Ele me contou que havia em Pedro Leopoldo uma senhora muito modesta, mas adorava falar difícil. Ela chegou um dia diante de um público imenso. Chico Xavier, você viu ontem a queda de pluviômetro de carbono? E Chico perguntou, de quê? Pluviômetro de carbono. Ele disse, o que é, minha filha? É chuva. Porque ela ouviu falar pluviômetro, o aparelho que mede a densidade da chuva. E aí ela compôs essa frase linda. E saiu. Outra feita, ela possuía um gato que sempre ficava nos pés do Chico enquanto ele psicografava. Ô Chico Xavier, sempre diante de pessoas. Você viu por aí o meu gato perpendicular? Minha filha, por que perpendicular? Ah, Chico, ele é um perpendículo. Chico morreu sem saber o que era. Mas também, por sua vez, Chico gostava tanto dela, que um dia, Emmanuel estava conversando com os espíritos, e dizia, os egípcios tinham uma tese tão estranha. E então disse a palavra, dentro da reencarnação. A metempsicose é uma coisa muito dolorosa, muito cruel. Chico achou a palavra linda. E meses depois ele teve um problema hepático. E ficou com derrame de bilhas, ficou amarelão. Então ele passou por uma barbearia. Barbearias do interior sempre tem ociosos, como nos bares. E quando viram assim, Chico, o que foi isso? Ele, olha, eu não sei exatamente, mas acho que foi metempsicose. Quando ele chegou a casa, Emmanuel lhe disse, mas o senhor sabe o que é metempsicose? É claro, amarelão. O senhor vá ao dicionário e não use as minhas palavras, por favor. Bom, aquela moça tem uma série, eu devo conhecer umas 50 dela. Mas a mais interessante foi essa que Chico me contou. Ela ficou noiva. Noiva de um funcionário da ferrovia de Pedro Leopoldo. E então ela queria pedir um aumento de salário para o noivo para poder casar. E como não sabia escrever, pediu a Chico para fazer a carta. Chico contando era incomparável. Naquele tempo antes se fazia uma norma, isto é, se fazia uma pré-carta, se lia para depois copiar. Chamava-se uma norma. Ele disse assim, meu filho, eu lavei as mãos, lavei o rosto. Comprei uma caneta, bico de pato, uma pena que eu usava antigamente. Um tinteiro novo, um papel lindo, um mata-borrão. E aí, fiz tudo o que ela mandou, li a norma, depois eu passei a limpo e li para ela. A norma começava assim, ditado por ela. Diga exatamente como eu vou lhe dizer. Senhor chefe do meu futuro marido, fulano de tal. Chico, não era melhor botar ilustríssimo? Não. Bote como eu estou lhe dizendo. Quero dizer ao senhor que vou me casar com ele. E a casa maridal não é como a casa maternal. Porque a porcaria na qual eu tenho vivido é diferente da casa matrimonial. Ela era criadora de porcos. E aí foi.
É uma coisa muito especial. E o Chico anotando. Quando chegou do fim, Chico leu tudo. E ela disse, olha, está perfeito. Chico disse, mas ele aconselha a não mandar. Eu vou mandar. Só que precisa botar uma coisa aí que você não botou, que é muito ignorante. Chico disse, o que é que tem que botar? Toda carta que se respeita tem um PS embaixo. E bota, perdoe a maleta, os borrão e a má caligrafia. Então o Chico botou. E me disse, meu filho, a letra era má, que já era caligrafia. Agora borrão não tinha nenhum. Eu digo, é porque você não deu a George Bernard Shaw, senão ele borrava a carta. Quando uma pessoa morre de acidente de automóvel e a causa mortis é traumatismo craniano, o que podemos fazer para a sua elevação espiritual, para que numa futura reencarnação não retorne com essa marca, essa Se deficiência? a pessoa desencarnou vitimada por um acidente, do qual não teve culpa ou responsabilidade, não marca no perispírito. Quando eu citei aquele caso que vinha com a marca, era do suicídio. É um ato de autodestruição do corpo. Não temos esse direito. Mas quando é uma coisa que vem de fora e alcança, a pessoa se libertou de uma grave dívida. Não retornará com deficiência nenhuma. Porque apenas o corpo ficou mutilado. O perispírito não vai mutilado pelo corpo, mas pela ação da mente. Se a pessoa é mentirosa, é caluniadora, é perversa, odeia, planeja coisas infelizes, ela está mutilando o perispírito na área mental. Se ela é cobiçosa, é invejosa, deseja que pertence aos outros, ou se ela gosta de acepipes ou disso ou daquilo, ela vai mutilando as áreas correspondentes, porque é a energia psíquica que desorganiza o campo vibratório do perispírito. As ações físicas não provocadas não atingem ao perispírito. Que fazer por este ser querido? Envolver em ternura, orar, dizer-lhe que tudo está bem, que permaneça em clima de paz e preparar-se para o reencontro, que certamente será muito feliz. A alegria, que é indispensável à tranquilidade, que é essencial para a cura, deve ser forçada quando a pessoa se sente totalmente o oposto daquilo que aparenta? Não, não é uma posição de hipocrisia, senão de alegria. É um fingimento. Mas nós deveremos buscar as fontes da alegria. Se a pessoa não sente alegria, está sob um processo de natureza melancólica, avançando para a depressão. Necessita de tratamento. Procure alegria nas coisas simples. Olhe o desabrochar de uma flor. Desperte muito cedo e observe o nascer do dia. Aprenda a alegria com a chegada do sol. Olhe o rosto de uma criança terrível. Não pode haver nada que provoque mais alegria do que essas criancinhas terríveis, terroristas internacionais num corpo infantil. Olhe o semblante de um ancião. A expressão às vezes marcada pela dor. E diga-se, não chegarei à velhice com essas marcas. Observe as coisas simples. Dê uma volta no bosque. Pise o chão com os pés descalços para sentir a umidade do amanhecer. Ouça o despertar da natureza. Sinta as onomatopeias. Em uma bela obra, publicada nos anos 40, por André Gide, chamada Sinfonia Pastoral. É muito trágica, mas encantou a minha juventude. É baseada na Sexta Sinfonia de Beethoven, a Pastoral. Foi escrita para que a gente leia enquanto ouve a sinfonia. Uma pessoa que lê com certa rapidez, quando terminar a sinfonia, terminou de ler o livro. Demora mais ou menos 1 hora. É uma história rica de tragédia e de beleza, porque André Gide era um grande atormentado da alma e, segundo a imprensa da época, do sexo também. Mas era um escritor. Ele ganhou vários prêmios e foi imortal da Academia Francesa.
Nessa obra, que ele conta a história de uma jovem cega, a quem a personagem central ama, um homem mais velho, muito mais velho, que vai buscá-la no cortiço, menina cega, leva a Paris, educa e se apaixona por ela. E o seu filho, que morava numa outra cidade, quando vem aos 18 anos, apaixona-se também pela jovem. Então é uma tragédia entre pai e filho. O filho não sabe que o pai a amava. E quando o pai descobre quanto o filho a ama, não vou contar. Porque é melhor que leia. Porque ele é um autor que não se pode narrar, tem que sentir. Mas bem, ele submete a jovem a uma cirurgia oftalmológica, uma das primeiras da época, na Universidade de Paris, realizada por um médico russo, é um dado de medicina oftalmológica. E ela recobra a visão. E ele leva ao Bosque de Boulogne, bem no coração de Paris. E ela fica encantada. Ele descreve como são as cores. Ela vê as borboletas, as folhas, era outono, aquele variegado de cores. Depois que ela vê toda a beleza, e estão saindo do Bosque de Boulogne, ele pergunta-lhe, e é isso que vale o livro, porque num mundo de tanta beleza, só o rosto da criatura humana é triste. E ele responde, porque só a criatura humana ambiciona, raciocina e deseja. E como não logra tudo quanto quer, torna-se triste. Ao que ela redargue. E por que a pessoa não aprende a ser feliz com aquilo que pode desfrutar e não aquilo que deseja cobiçar? Então é um drama lindo a Sinfonia Pastoral. Daí, nós temos que encontrar beleza nas coisas simples, nas coisas mínimas da vida, para enriquecer a nossa vida. Aprenda a sorrir, não sorrir de fingimento. Eu me encontrava em Montreal, no Canadá, e ouvi uma entrevista em francês, que eu entendi mais ou menos. A maior entrevistadora da televisão canadense estava sendo entrevistada, porque ia deixar de ser entrevistadora. E o colega perguntou, mas por quê? Você é a maior promessa do novo mundo. É a maior promessa do Canadá. Você vale milhões de dólares canadenses. Por quê? Porque eu não sou feliz. Eu tenho uma filhinha de 7 anos. Aqui na televisão eu sou muito atraente, mas em casa estou sempre amargurada. Os conflitos, o estresse. Chego em casa sempre de mau humor. E há uma semana, a minha filhinha chegou e perguntou, mamãe, por que na televisão você ri tanto? Porque eu ganho para sorrir. Mamãe, quanto a senhora quer ganhar para sorrir um pouquinho para mim dentro de casa? Então, eu vou ganhar o dinheiro que eu vou perder para sorrir para minha filha. E para sorrir para o mundo. Porque eu aprendi a sorrir no espelho para sorrir ganhando na televisão. Isto impactou-me profundamente. Não será que a maioria de nós está fazendo assim? Ri profissionalmente e chega em casa, coloca a carantonha da doença emocional e tira a saúde do lar. Porque a saúde aqui não é só orgânica, da família, da comunidade, do país. E há pouco eu li, também na internet, um filho perguntou ao pai, papai, quanto você ganha por mês? X. E quanto ganha por dia? Y. E quanto ganha por hora, papai? Z. É que vale dizer quanto o senhor ganha por 10 minutos. Meu filho, uma ninharia. Papai, eu juntei esse dinheiro para lhe pagar 10 minutos para o senhor poder conversar comigo. Será que nós vamos esperar que nossos filhos façam isto? Que estamos preocupados em dar coisas a eles, mas não nos damos a eles gratuitamente. Não seria melhor que dessemos menos coisas e nos dessemos para que eles pudessem ser felizes? Então aprendamos a alegria de viver.